Aleluia. Aleluia. Você está bem, irmãos? Sim, vocês estão bem? Vocês podem tomar o seu lugar. É uma honra e um privilégio para mim. O pastor Vinícius falou que eu fui designado para o Centro-Oeste. Eu prefiro dizer que eu, de toda a equipe, fui o mais abençoado de poder estar na cidade do avivamento chamada Goiânia. Eu fui abençoado. O Senhor me ama tanto que Ele olhou para mim e falou: bom, dos 5 estádios eu vou colocar ele em Goiânia. Eu amo essa cidade. Eu e o pastor Vinícius, nós teremos o privilégio de fazer isso juntos, de estar liderando, de estar servindo a cidade através desse estádio do Descend. E nós estamos já em oração semanalmente por aquilo que o Senhor vai fazer. E uma das coisas que a gente sente é que o Senhor vai desentulhar poços nessa cidade. Nós sentimos que existe até intercessores numa reunião que a gente teve, eles tiveram essa visão como se tivesse água debaixo dessa terra e ela está prestes a entrar em erupção. E aquele estádio ele vai virar então uma fonte, aquilo vai entrar como um chafariz e vai abençoar a cidade com águas. Essa é uma cidade que já passou por tanto avivamento e eu creio que tem mais um chegando. Eu creio que a gente já está vivendo esse avivamento. E vai ser um privilégio para mim, para minha família. A gente está aqui em janeiro no Descend. Você que já garantiu a sua inscrição para o Descend, deixa eu ver sua mão aí. Você que ainda não garantiu e vai garantir agora mesmo, levanta a sua mão. Muito bom, 2 pessoas que vão fazer a inscrição agora. Mas é que as outras 999 que tem aqui já fizeram a inscrição. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não posso começar esse momento antes de honrar. Eu amo ir ministrar em lugares e todas as vezes eu honro o pastor da casa. Mas aqui eu estou em família e eu tenho que falar que se eu tenho grandes amigos na palma de uma mão e amigos de ministério que o Senhor me deu que eu posso contar e eu posso ligar e eu posso desabafar, eu posso falar: isso aqui são problemas, deixa eu orar por você, ferro afia ferro, ora por mim. O pastor Vinícius é esse na minha vida. E ele é uma bênção na minha vida, na minha família, na nossa família de Igreja Zion, mas pessoalmente na minha vida. Será que você pode glorificar a Deus pela vida dos seus pastores? Pastor Vinícius, pastora Érica, eles são uma bênção para essa nação. Para essa nação. E eu não me lembro quanto tempo faz que eu estava aqui na Emaús. Talvez ano passado, 1 ano talvez. E eu tenho acompanhado de longe, mas aquilo que o Senhor está fazendo nessa casa, eu creio que vai ter um eco no estado de Goiás, na nação brasileira e nas nações. Eu creio isso. Eu creio nisso. Vamos orar? Se puder, feche seu olho onde você está. Senhor Deus, nós reconhecemos a Tua presença aqui. Espírito Santo, glorioso de Deus, o Senhor está aqui. Como é precioso, Senhor, a gente poder entrar na presença do Criador dos céus e da terra. Não nos deixe nos acostumar, Senhor Deus, com essa sensação. Assim como Jacó viu um dia e orou, o Senhor é aquele que é o temível. E quão precioso e grandioso é saber que o Senhor está num lugar. Não nos deixe ser aqueles que não percebem que o Senhor está nesse lugar, Senhor Deus. Nos dá a percepção da sua presença agora. Espírito Santo de Deus, meu melhor amigo, intensifica a tua presença agora nesse salão. Toca corações que estão sedentos, Senhor Deus. Antes mesmo de qualquer palavra sair da minha boca, eu peço, Espírito Santo de Deus, revela aquela palavra específica, aquilo que só o Senhor poderia revelar. Nós te damos liberdade nesse salão, Senhor. O Senhor é livre para fazer o que o Senhor, da forma como o Senhor quiser. O Senhor é livre, Deus. Sinto no meu espírito alguém que está aqui e você está em alguma condição na sua mandíbula. Eu via você com a sua boca travada. Eu não sei se isso é uma coisa que acontece várias vezes, como a sua mandíbula saindo do lugar e travando, ou se você tem estalos na sua mandíbula, mas eu via a sua boca que deveria abrir mais, ela fechada e com dores. Quem é você? Creio que o Senhor quer curar a sua mandíbula. Quem é você?
Você tem estalos na mandíbula? Ou você, tem uma pessoa ali atrás. Tem mais alguém? Com dores, mais uma pessoa. Vocês se conhecem? Vocês estão uma do lado da outra? Não se conhecem? Não? Tá bom. Deixa eu orar por vocês duas. Só coloca na posição de receber. Eu creio que o Senhor, antes mesmo de entrar na palavra, quer curar vocês. São duas pessoas que estão ali atrás. Se você puder, só estende a sua mão até o fundo do salão. Concorda comigo nessa oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor ama os seus filhos. O Senhor ama essas filhas que o Senhor tem. E antes mesmo de entrar em algo corporativo, o Senhor revela algo individual. Jeová Rafá, o Senhor está aqui. E é no poder do teu nome que nós oramos. O Senhor é cura. Teu nome é cura, Senhor. E eu oro agora, mandíbula, destrava em nome de Jesus. Mandíbula, ser curada em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, vai embora desse salão agora em nome de Jesus. Dor, vai embora desse salão em nome de Jesus. Eu creio que algumas de vocês, talvez as duas, isso tem algo espiritual. Existe algo no som da sua voz, e o inimigo está tentando segurar você de falar, de abrir a sua boca, e nessa hora eu destravo o som da sua voz. Você vai entrar nos lugares que você foi chamada para falar e destravar, e sua voz vai ser ouvida. Não se envergonhe, não precisa ter vergonha. O Senhor está curando até a sua timidez. O Senhor está aumentando o volume da sua voz na sala. Não se esconda, não se esconda, não se esconda. Abre a sua boca. O Senhor está curando você para que você saiba, você foi chamada para que a sua voz seja ouvida, porque quando você fala, é a palavra do Senhor, assim como Mateus 10:19 diz, é o Espírito Santo colocando a palavra na sua boca. Ser curada, abre a sua boca para falar em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 glórias a Deus. Vocês conseguem testar? É algo que você estava sentindo agora ou é uma condição que às vezes vem? Vocês duas que levantaram a mão. Você consegue testar? E aí? Tá bom, mas você estava com dor antes? Estava travada ou está travada? Estava no passado. E agora? Não está mais. Glórias a Deus. Glória a Deus. Será que você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. E você? Ela tá examinando, tá? Você não tá vendo, eu tô vendo, ela tá se examinando. Oh, não ouvi. Parou de instalar. Estava instalando antes, quando você abria, não tá mais. Nada. Glórias a Deus. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu sinto no meu espírito também que tem alguém aqui que você se despediu de alguém recentemente. A imagem que eu vi enquanto eu orava, era um navio que ele se afastava do porto. Eu creio que isso aqui não é literal, mas é ilustrativamente você deu tchau. Você se despediu de uma pessoa que era muito querida para você. E isso está trazendo angústia e tristeza no seu coração. Quem é você? Recentemente você se despediu de alguém querido para você. Quem é você? Tá, eu tô vendo uma pessoa ali, mais duas aqui e mais uma. Tem algumas, na verdade. Tá, deixa eu orar por vocês. Levanta sua mão para eu ver por quem eu tô orando. Tá? Se você está perto de uma pessoa com a mão levantada, só estende a sua mão em direção a essa pessoa. Senhor Deus, o Senhor é tão bondoso, tão presente. O Senhor leva e o Senhor traz. E eu oro agora, Senhor Deus, por corações que estão partidos. Eu oro agora, Senhor Deus, porque o Senhor revela que os seus filhos estão em dor. E o Senhor, como um pai, como um coração de um pai, não gosta de ver corações partidos de filhos. E o Senhor nos garante na tua palavra que o Senhor nos dá uma paz que não é a que o mundo nos dá, mas o Senhor dá uma paz que excede todo o entendimento. E eu oro agora pelo shalom do Senhor. O shalom do Senhor. O Senhor está restaurando corações. O Senhor, eu vejo bem claro, o Senhor costurando corações partidos. Senhor Deus, agora, tira essa dor que estava consumindo os seus filhos e as suas filhas.
Eu vejo o Senhor até tirando espíritos de depressão. Espírito de depressão dessas pessoas e de outras que estão aqui batalhando com isso, instantaneamente, sobrenaturalmente. Eu oro agora pensamentos de alegria. Eu oro Filipenses 4 sobre a sua vida. Alegre-se, alegrai-vos, a palavra de Deus diz. Eu oro agora por uma alegria sobrenatural do Senhor vindo sobre a sua vida. Não mais noites mal dormidas, não mais espírito de ansiedade. Espírito de ansiedade, na autoridade do nome de Jesus, nós te expulsamos desse salão. E eu declaro, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, algum de vocês, essa despedida tem a ver com relacionamentos abusivos que terminaram. Eu não vou pedir para você levantar a mão de novo, mas alguém de você tem a ver com relacionamento abusivo. Ele foi ou ela foi e era para ir. Era para ir, não era a pessoa certa para você. O Senhor está te livrando. O Senhor está te livrando e hoje Ele está tirando a cicatriz para que você possa seguir para a próxima direção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi alguém também no meu espírito, que você tem uma cicatriz no seu joelho. Eu vi uma cicatriz no joelho, que ela era bem aparente, quando eu estava vendo. Eu creio que é uma cirurgia que você fez, e que você ainda sente dor. Você já fez essa cirurgia, mas você ainda sente dor no joelho. Quem é você? Você ainda tem essa cicatriz, tá? Ele ali. Tem mais alguém? Tem mais uma pessoa ali no fundo? Mais alguém? Tá, vocês dois, coloca a mão no seu joelho. Coloca a mão no joelho que você tem essa cicatriz. Se você puder, irmão, só estende a sua mão. Tem uma pessoa ali no fundo e outra aqui. Estende a sua mão para eles. Senhor, como eu te amo. Como o Senhor é bom, Deus. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, Deus. Aumenta agora, intensifica a tua presença nesse salão. Espírito Santo de Deus, meu melhor amigo, intensifica a tua presença nesse salão, Senhor Deus. Eu oro agora no nome de Jesus. Joelho, ser curado. Joelho, ser curado em nome de Jesus. O Senhor está mostrando, não só que Ele está te curando, mas Ele está mostrando que Ele te vê. Que Ele te vê no meio da multidão. Muitas vezes você orou falando que Ele não te via. Você orou falando, Deus, o Senhor vê todas as pessoas, mas o Senhor se esqueceu de mim. E hoje Ele está trazendo alguém aqui para te lembrar, você é amado. E eu oro agora, Senhor, toca esse joelho. Jeová Rafá, mais uma vez na autoridade e no poder do teu nome, eu oro, ser curado. Toda dor vai embora em nome de Jesus. Todo erro médico que pode ter causado dor, nós cancelamos agora e nós oramos para o médico dos médicos. O médico dos médicos, opera esse joelho de novo, Senhor Deus. Nós acreditamos no teu poder criativo e nós oramos, faz de novo. Faz um joelho novo. O Senhor está criando um joelho, articulações, tendões, ossos e músculos novos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta sua mão de novo, você ali no fundo. Aonde? Ali. Espera aí que eu vou chegar. Você. Senhor Deus, eu oro agora. Eu vejo o Senhor trazendo esperança. Esperança nova. Não tem só a ver com o seu joelho, mas tem a ver com a sua casa. Com as angústias, com as aflições, com as coisas que estavam tirando a paz da sua família. O Senhor está tirando toda esse desconforto, essa agonia. Eu vejo até que você estava se escondendo. Você quase não veio para cá, mas o Senhor hoje te traz esperança. Esperança, se puder, só coloca a sua mão no seu joelho. Vocês estão juntos? Você é marido? Tá, coloca a mão no... Isso. Pode colocar aqui também. Isso. Senhor Deus, eu oro agora. Joelho, ser curado. Ser curado. Senhor Deus, reveste agora. Eu vejo o Senhor revestindo com o sangue de Cristo a articulação, tendões e ligamentos. Ser curado agora na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Será que você pode aplaudir bem forte a Jesus onde você está? Esse é o Deus que você serve e Ele está vivo. Quem é que ama que o nosso Deus está vivo? Quem é que ama que a gente não serve um Deus que está na página de um livro, mas a gente serve um Deus vivo. A gente serve um Deus vivo. E eu quero entregar uma palavra para o meu irmão. Aonde você estiver, só estende a mão para o seu pastor. Enquanto eu orava essa tarde, no quarto do hotel, eu vi bem claro, Vini,
o Senhor te colocando na frente de governantes e autoridades dessa nação. E eu sei que isso já está acontecendo, mas isso vai acontecer ainda mais. O Senhor vai começar a te colocar em salas que você pagou o preço para entrar, mas ao mesmo tempo não pagou o preço para entrar. E o Senhor está honrando orações de um menino. O Senhor está honrando orações de um menino. E quando você se enxergar nessas salas, eu creio que o Senhor está revelando isso para que você não retroceda, para que você não ache que aquele não é o seu lugar. Mateus 10:19, eu oro mais uma vez: quando estiverem na presença de governantes e autoridades, não se preocupem com o que dirão, porque eu colocarei a minha palavra na tua boca, o Espírito Santo de Deus colocará as palavras certas na tua boca. O Senhor vai te levar para cortes, para tribunais. O Senhor vai colocar você na presença de homens engravatados que podem definir o futuro da nação. E nesse lugar, Ele vai te dar uma voz. Não retroceda, diz o Senhor, não retroceda. O Senhor está te mandando avançar. Você vai ter frente na igreja, mas você vai ter uma frente. O Senhor vai te colocar em rota de colisão com políticos, com a esfera da política. Isso é algo que talvez você nem tenha desejado tanto, mas é algo que o Senhor está te dando favor. Está te dando favor pela pureza do seu coração. Você é um que não será contaminado. Você é um que não será contaminado. E por isso Ele sabe que Ele pode contar com você. Senhor Deus, enche a vida do meu irmão agora, Senhor Deus. Enche a vida do pastor Vinícius agora de ousadia, de interpretar, Senhor Deus. E assim como os apóstolos oraram em Atos 4, enquanto há perseguição, dá ousadia para o seu filho declarar a tua palavra, Senhor Deus. E que ele seja cheio do Espírito Santo para a nova temporada de autoridade a nível de nação, que ele vai ser colocado. Ele vai ser conselheiro de presidentes, conselheiro de senadores, conselheiro de governantes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aplaude mais forte a Jesus aí onde você estiver. Deus é muito bom. Deus é muito bom e Ele está aqui. Você consegue sentir a presença de Deus? Você consegue sentir a presença manifesta do Senhor? Glória a Deus por isso. Abre a sua Bíblia comigo agora em Atos capítulo 8. Quem é que ama a palavra de Deus? Os adoradores, eles vão adorar em verdade e em espírito. Em verdade e em espírito. Abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8. Atos 8, versículo 26. Versículo 26 de Atos, no capítulo 8, conta a história de Filipe. Talvez o auge do ministério de Filipe, pelo menos o que nós conhecemos, é o encontro que ele teve com um homem. E esse homem era eunuco. Olha só como é que essa passagem é contada no capítulo 8 do livro de Atos, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta. Alguém pode gritar estrada deserta? Que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Presta atenção, irmãos, versículo 31. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe
começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Se você está tomando nota, o tema da mensagem que eu creio que o Senhor tem para nós hoje é a estrada da obediência. A estrada da obediência. Deixa eu dar um contexto bem rápido, um resumo de Atos até chegar em Atos capítulo 8. Vem comigo. Você está comigo, irmãos? Vem comigo, Atos, vamos começar aqui, ó. Atos capítulo 1, fala comigo, expectativa. Atos capítulo 1, Jesus ascende para a direita do Pai e ele diz: esperem, fiquem, permaneçam, porque vocês serão revestidos do poder dos altos. O Espírito Santo vai vir sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, fala comigo, batismo. De repente eles são cheios do Espírito Santo, línguas de fogo. Pedro se levanta. Tem uma pregação que eu vou assistir no streaming dos céus quando eu chegar lá, porque é uma pregação tão boa que 3.000 vêm para Cristo, 120 estavam antes orando, 3.000 vêm para Cristo em uma pregação. Quem acha que essa aqui foi uma pregação boa? Eu quero ver. E Pedro, você pode estudar essa pregação, ela é incrível. Pedro não fala eu acho, Pedro não fala é isso aqui mais ou menos o que talvez acontece. Pedro cita a Bíblia, a palavra de Deus, e ele diz como Joel disse, começa a citar salmistas para explicar o que estava acontecendo. Esses não são homens bêbados, 3.000 vêm. Então vamos para Atos capítulo 3, fala comigo, poder. Então eles, cheios do poder, vão entrar para um lugar chamado Pórtico de Salomão. Existe alguém pedindo dinheiro para eles e eles dizem: prata e ouro eu não dou, mas no capítulo 2 eu fui cheio de algo que eu posso te dar. E eles dizem: em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Aquele homem levanta, anda, fica pulando, arruma um trabalhão. E daí no Atos capítulo 4 fala comigo, prisão. Então estava tudo indo tão bem, mas de repente eles começam a pregar e algo é generalizado naquele lugar. Colocam João e Pedro dentro da prisão. Quando eles são libertos, falam para João e Pedro: não mais preguem o nome de Jesus. Eles dizem: impossível. E ao invés de sair com medo, eles saem e fazem uma oração: Senhor, olha as ameaças deles e enche os seus servos de ousadia. Aquele lugar é chacoalhado. Atos capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, então eles são de novo, mais uma vez, revestidos de poder, para que com ousadia pudessem pregar o nome de Jesus. Atos capítulo 5, fala comigo, temor de Deus. Ananias e Safira, uma história que estava indo tão bem, de expectativa, poder, de um lugar de poder sendo manifestado depois do batismo, e depois mesmo com prisão, ousadia, e de repente vem temor. Por quê? Porque sempre que o Senhor está fazendo uma obra maior na terra, Ele limpa a sua noiva. Sempre que Ele vai fazer uma obra maior, Ele tira 5 senhores da sala. E eu creio em algo que a pastora Sara Hayashi, aquela que fez o apelo da salvação no dia que eu vim para Jesus 13 anos atrás, ela dizia: o próximo avivamento da nação brasileira será o avivamento do temor do Senhor. Eu creio nisso, que o Senhor está vindo com algo para a nação brasileira que vai renovar o temor do Senhor nos nossos corações. Ananias e Safira acontece, termina falando sobre generosidade. Atos capítulo 6, fala comigo, diáconos. Então Atos capítulo 6, eles têm um problema. Nós precisamos pregar, os apóstolos, os discípulos, que agora não eram mais 11, já são 12, Matias é adicionado, e agora eles têm então um desafio: vamos pregar. Mas para pregar, alguém precisa alimentar a viúva. Então eles levantam os diáconos para alimentar viúvas, entre eles Estevão e Filipe. Guarda esses nomes, porque daí Atos no capítulo 7, um dos que foram levantados como diáconos, ele está pregando, e ao pregar ele é apedrejado, ele é um mártir, e ao ser martirizado, ele fala uma palavra que ele diz: Senhor, não impute neles, não coloque o peso sobre eles desse pecado. E você ama a Bíblia? Pelo amor de Deus, eu amo a Bíblia, porque olha só a narrativa da Bíblia. Atos capítulo 7, Estevão apedrejado, e faz essa oração. Atos capítulo 8, primeiro versículo de Atos no capítulo 8 diz: Saulo estava lá
presente enquanto tudo isso aconteceu. O que isso quer dizer? Que quando Estevão pede para Deus, não coloque sobre ele esse pecado, ele está orando sobre aqueles que eram responsáveis sobre a morte dele, inclusive um homem chamado Saulo. E esse é o poder do perdão, porque através do perdão liberado na vida de um homem, aquele que estava condenando é levantado para ser o pregador mais influente daquela geração, o escritor de cartas que transformou a igreja primitiva e transforma a igreja até o dia de hoje. Paulo estava lá presente quando tudo isso acontece. Assim que Atos capítulo 8 começa, e de repente ele começa a falar de perseguição. O apedrejamento de Estevão faz com que ele se espalhe. Filipe começa a pregar, e de repente chegamos então aonde estamos. Quando eu olho esses 8 capítulos, eu vejo o Espírito Santo de Deus veio. Quem concorda comigo que o Espírito Santo de Deus, a expectativa de Atos capítulo 1 veio? E sabe qual que é a consequência disso? Envio para cumprir a missão. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Jesus fala em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles seriam revestidos de poder, logo depois ele diz, e serão minhas testemunhas. Perceba, Emaús, que ele não diz, serão revestidos de poder, cairão no chão e ficarão dentro da igreja. Ele tampouco diz, serão revestidos do poder do Espírito Santo e não precisarão fazer mais nada da vida, só esperar e clamar Maranata, volta Jesus. Não, ele diz, serão revestidos do poder dos altos, do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Deixa eu falar uma coisa, o Espírito Santo que entra nos nossos corações automaticamente é o mesmo que nos envia. É o mesmo movimento. O Espírito Santo enche, nos batiza e nos envia. Só que se a gente pudesse ser sincero, quando nós passamos por muitas experiências com o Espírito Santo, a nossa tendência é ficar autocentrado. Eu quero mais. Eu quero mais. E não tem nada errado você desejar por mais de Deus. Você deve desejar. Eu amo cair no Espírito. Ontem mesmo na conferência do Dunamis, eu estava bêbado no Espírito. O Vini me viu no final, o pastor Vini, e eu estava numa apresentação não das minhas melhores, porque o Espírito Santo veio. Eu estava cheio do Espírito Santo. Eu estava andando, dando risada, caindo no chão e levantando. Eu amo isso. Eu quero isso. Mas o Espírito Santo que nos faz cair é o mesmo que faz Pedro levantar e 3.000 almas serem salvas, porque ele pregou. Pedro não fica caído no chão. Pedro se levanta e prega. E eu creio que tem algo que a nossa geração precisa escutar, que foi incrível a experiência com Deus que você teve. Agora entenda, existe uma missão a cumprir. E nesse nosso envio que o pastor Vinícius falou para os Estados Unidos, eu tenho refletido muito em missão. Por quê? Porque quando você está numa terra próspera, se você não tem convicção de missão, você se perde nas oportunidades. Quando você está numa terra que não tem nada, missão é a única coisa que você tem para se agarrar. Quando você tem uma terra que é cheia de oportunidades, se você não tem convicção na missão, você se perde. Então o que eu entendo? Eu entendo que nós precisamos entender. Sim, Deus nos ama. Sim, Deus quer nos encher do Espírito Santo dele. Sim, Deus quer nos presentear com a presença dele, mas ele tem uma expectativa santa que nós possamos ir cumprir missão. E para falar sobre isso eu quero contar uma pequena história que aconteceu comigo e com a Gabi em abril desse ano. Nós então nos mudamos para a América e estávamos comemorando 9 anos de casados. Tem alguém aqui com 10 anos de casado? Levanta sua mão se você tem 10 anos ou mais de casado. Glória a Deus pela sua vida. Agora levanta sua mão se você é pai ou mãe de filhos pequenos. Você então entende que noites livres só vocês dois custam caro, é ou não é? É um preço alto a pagar. Só você sabe quando você consegue ajeitar tudo, deixar a pessoa que vai tomar conta das crianças. Eu e a Gabi, a gente tinha quase não conseguido isso, aniversário de casamento. Ela reservou o restaurante pra gente e a gente falou, agora a gente vai colocar todos os assuntos em dia. Você sabe o que eu estou falando ou não? A gente já botou o celular no silencioso, se as crianças acordarem, as pessoas estão lá, vão dar um jeito. A gente vai ter nosso tempo de intimidade, nosso tempo de conexão.
Chegamos no restaurante e ao chegar no restaurante a gente já teve uma primeira decepção. A gente achou na nossa mente que a gente estaria num restaurante sentado, velhinha na mesa, sabe aquele lugar bem romântico. De repente a gente percebeu que o restaurante, ele é aquele restaurante que a gente fica de frente pro chefe. Você sabe aquele restaurante? E o chefe fica cozinhando, o que é muito legal, é muito maneiro. Só que eu prefiro olhar no rosto da minha esposa do que daquele chefe feio, certo? Com todo respeito a ele, ele não chega nem aos pés da minha esposa. Então eu tô querendo aqui e bom, tudo bem, esse cara vai ficar cozinhando, eu vou ficar olhando a minha esposa no rosto. De repente, eis que de repente, entra um rapaz e ele se coloca num lugar bem perto ao que eu tô. E você sabe, se você é pastor, você tem que não. É um privilégio, é uma alegria ser alegre e simpático com todos, certo? Então, na hora, a minha vontade era me virar para minha esposa, mas eu olhei, sorri e falei, hi. Esperando que o cara fizesse hi e viesse comer a comida dele. Mas o hi, para ele, que para mim era só um hi, para ele era um convite a uma conversa. E aquele homem começou então a perguntar meu nome, a perguntar o que eu fazia, a perguntar da minha família. E eu estava dando aquelas respostas secas, para tentar cortar a conversa. Você sabe quando é aquela pessoa que quer falar com você e você não quer falar com ela? E você vai responder cada vez mais curto? Sim. Legal. Tudo bem. E eu tô querendo falar, cara, eu tô com a minha esposa. Você não sabe que eu tenho 2 filhos pequenos, daqui a pouco eles acordam, cara. Amanhã, 5 da manhã, eles estão acordando. Se eu não aproveitar isso aqui, meu irmão, para de falar. E de repente, quando eu tô... Isso aqui tá na minha cabeça, tá? Eu não falei essas coisas. Mas na minha cabeça eu tava falando essas coisas. E de repente, eu tive uma impressão no espírito. E a impressão no espírito é que eu estava orando por ele no final daquele jantar. E na hora, eu dei aquela olhada com a minha esposa, que por anos de casado, ela já sabe o que eu estou falando sem eu precisar falar. Ela entendeu o que estava acontecendo e eu me virei para aquele cara, eu comecei a falar com ele. Eu descobri que ele era um produtor musical, um dos produtores musicais mais famosos dos Estados Unidos. Eu não fazia ideia, mas ele tinha acabado de produzir um álbum. Se eu falasse o artista para vocês, vão saber, é um dos maiores artistas americanos hoje. Ele começa a falar que a irmã dele é mãe do filho do Al Pacino. Se você é jovem demais para saber quem é o Al Pacino, ele é um ator bem famoso. E eu tô assim, quê? Como é que é sua irmã? E de repente, quando eu tô aqui naquela conversa meio surreal com aquele cara, vem... Eu não sei se já teve essa experiência em que o Espírito Santo coloca uma palavra na sua boca e quando você percebeu, você já falou? Você já teve a experiência? E de repente eu falei assim, cara, você tá bem perdido, né? Aí ele falou, oi? Aí eu falei, oi? Quem falou isso? Foi você? Foi o chefe? Como é que é? E daí eu falei, você tá perdido, né? E aquele cara começa a desabar contando como ele estava perdido nas drogas, na bebida. E de repente eu começo a contar para ele o meu testemunho, como com 22 anos eu também estava na bebida e na balada e nas drogas, e Jesus Cristo me salvou e me transformou, e eu termino aquele jantar orando por aquele menino impactado na presença de Deus. Quando a gente está saindo do restaurante, a chefe, uma da outra chefe assistente, vem correndo atrás de mim e da minha esposa e fala, eu trabalho há décadas nesse restaurante, eu já vi meninos como esse entrarem, eu já vi eles saírem bêbados, eu já vi eles compararem que carro era mais caro, eu já vi eles entrarem no banheiro e cheirarem cocaína, eu nunca tinha visto alguém orando por outra pessoa nesse lugar. E o reino de Deus invadiu aquele restaurante por uma noite. Agora deixa eu te falar o que não aconteceu. Sabe o que não aconteceu? Tempo de qualidade. Não aconteceu o jantar de celebração, de comemoração, de aniversário de casamento. Mas eu e minha esposa, a gente dirigiu de volta para casa, dando risada, celebrando e glorificando a Deus. Porque a gente achou que a gente tinha uma programação, mas nós estávamos em missão. Sabe, eu creio que existe um chamado de missão para a igreja brasileira. Se nós soubéssemos o que nós carregamos para as nações, nós estaríamos mais preocupados com a missão do que com aquilo que nos faz bem ou não. Sabe, eu tive uma conversa com um missionário. Deixa eu entrar nos meus pontos, senão só vou ficar contando história. O meu primeiro ponto que eu tenho para dividir com vocês, quando eu penso em tudo isso, é que a perseguição te instiga para a missão. Quando eu penso nesse cenário de Atos 8, eu vejo que a perseguição te instiga para a missão. Dá uma olhada no começo do capítulo 8, abre comigo, versículo 2. Logo depois do versículo 1, que diz que Saulo estava lá no apedrejamento, olha o que a palavra fala.
alguns homens, versículo 2 de Atos 8, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Fala comigo, perseguição. Nem na casa deles eles estavam seguros. Os que haviam sido dispersos, presta atenção no versículo 4. Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. A igreja primitiva, todo avanço era recompensado com mais perseguição. Sabe o que levou Filipe a Samaria? O que levou Filipe a Samaria foi a dispersão causada por um martírio. O martírio de Estevão é tão grande. Saulo começa a entrar na casa e tirar as pessoas da casa. Imagina você está na sua casa e você não está seguro, porque alguém pode entrar dentro da sua casa e te arrastar na rua. Era essa a realidade que eles viviam. Mas quem é que sabe que Deus usa dispersão como envio? Deus usa aquilo que o inimigo acha que está causando um dano na igreja, ele usa para crescer. Eu estive junto com o irmão e um homem chamado Dennis Balmor, que foi o missionário que levou ele para Jesus. Eu estive num jantar com ele, lá em Helsinki, na Finlândia. Não, lá em Amsterdã, desculpa. Estava eu, o pastor Teófilo, o pastor Eri, e a gente estava num jantar com ele, e ele falou o seguinte para a gente, ele falou, ele está na China há décadas, e ele diz, a perseguição nunca foi capaz de parar o crescimento da igreja de Cristo na China, somente impulsionou. Sabe o que eu acredito que nós temos que ter mais, como brasileiros? Mais contatos com a igreja perseguida. Sabe o que dá combustível para a nossa fé? Saber que hoje, enquanto a gente está aqui, tem alguém que está morrendo para proclamar o mesmo Jesus, que a gente tem liberdade para entrar numa banca de praça e proclamar livremente. Para falar das mesmas páginas de um livro que hoje a gente acha no nosso celular. Tem alguém que está contrabandeando Bíblia com o risco de ser morto agora, enquanto a gente está aqui livremente. Eu tive uma conversa com um missionário para o Cazaquistão. E essa conversa, eu estava conversando com ele e ele falou assim, eu encontrei lá na Turquia, e ele falou para mim, ele tem 3 filhos pequenos, mesma idades parecidas do meu. E ele falou assim, cara, uns meses atrás a KGB me pegou, a polícia de lá. E eu falei, cara, sério? Te levaram? Me levaram. E sua esposa e meus filhos, ficaram lá, não sabiam onde eu tinha ido. Ficaram só esperando. E eu comecei a imaginar minha família. Eu comecei a imaginar se isso acontecesse comigo. E eu, cara, e aí? O que eles fizeram? Daí ele falou assim, cara, eles fizeram o que a KGB faz. Eu falei, eles te espancaram? Daí ele, muito. E você tem que entender que ele falou isso como se ele estivesse falando que ele comeu de café da manhã. E eu tava tipo, como assim? E eu acho que ele percebeu o que eu tava indignado. E ele falou assim, ele falou assim, amigo, isso aqui é parte de ser cristão no Oriente Médio. E eu comecei a pensar comigo, o que a gente diria que é parte de ser um cristão no Brasil? Eu comecei a pensar comigo, o que eu diria com tanta naturalidade? Isso é parte de ser um cristão nos Estados Unidos. Porque no Sermão do Monte, no monte que eu e o pastor Vinícius visitamos recentemente, das bem-aventuranças, Jesus diz lá em Mateus 5, no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Enquanto fugimos da perseguição, inevitavelmente abraçamos o conforto. Esse grupo de líderes do Brasil, em um dos lugares que a gente foi, chamado Cesareia Marítima, a gente visitou a prisão de Paulo, uma das prisões em que Paulo ficou. A tradição aponta que ele ficou naquela prisão por pelo menos 2 anos. E a gente teve um momento, os líderes brasileiros de mãos dadas, e a gente juntamente
diante do Senhor, começou a se arrepender. E a gente se arrependeu por todas as vezes que a gente reclamou de coisas tão banais. Porque quando a gente tem contato com martírio, quando a gente tem contato com alguém que está sendo decapitado pela mesma fé, na Nigéria hoje isso está acontecendo dezenas de milhares. Quando a gente tem contato com pessoas que estão sendo presas pela nossa fé, isso coloca em perspectiva a gente entrar num prédio e falar: rapaz, o ar-condicionado hoje estava quebrado, esse culto foi muito difícil. Cara, hoje, assim, foi muito difícil, a fila estava muito longa. Hoje eu fui numa igreja e o banco era tão desconfortável. A nossa missão é instigada pela perseguição. Recentemente, lá nos Estados Unidos, eu não quero politizar nada, mas Charlie Kirk foi assassinado e foi talvez para mim, eu quero falar pessoalmente para mim, a morte de alguém que eu não conhecia, que eu mais sofri. Eu fiquei por dias tentando processar aquilo. Enquanto eu sofria com aquilo, eu senti o Espírito Santo falando comigo e me lembrando de Atos 7 e depois Atos 8. E eu entendi que ali, de Atos 7 para 8, existe uma escolha. Ou a perseguição nos coloca amedrontados dentro de uma sala, ou a perseguição é combustível para a nossa fé. Eu não sei você, mas eu escolho que a minha fé seja alimentada pelo testemunho daqueles que sangue derramaram para o evangelho que nós proclamamos hoje pelas ruas. Então, o primeiro ponto, eu creio que a perseguição nos instiga para a missão. O segundo ponto é que a fidelidade te posiciona para a missão. A fidelidade te posiciona para a missão. E aqui eu vou abrir uma conversa teológica que eu tive, o pastor de vocês e outros pastores na viagem. Porque eu quero explicar para vocês que existem duas interpretações de quem é esse Filipe. Esse Filipe que nós acabamos de ler, alguns chamam do evangelista Filipe. Existe uma interpretação que diz que ele é o mesmo Filipe, diácono de Atos capítulo 6. E existe uma outra interpretação que diz que ele é o discípulo, o apóstolo Filipe. Eu creio, e eu estou na casa do pastor que também concordou comigo nessa discussão, que esse Filipe é o diácono. Eu acredito que faz mais sentido ele ser o Filipe, que é esse diácono, já que ele acaba de ser apresentado em Atos 6, Atos 7, a história de Estevão, um também dos diáconos, e depois a gente vai para Atos 8, que é um outro diácono chamado Filipe. Talvez a maior parte dos comentaristas bíblicos concordam que esse Filipe seria o Filipe diácono. E o comentarista da Bíblia que eu amo mais, que vocês têm o prazer de escutar toda semana, concorda também. Então nessa casa nós dizemos que o comentarista bíblico, o pastor Vinícius Mota, ele também está comigo. Agora deixa eu então falar sobre fidelidade. Porque o que me chama a atenção é, para pensar comigo, Atos 6 é bem claro. Olha o dilema que os discípulos se encontravam juntos. E eles estavam pensando assim, cara, a gente precisa se dedicar ao ministério da oração e da palavra, é que a Bíblia diz. Ou seja, precisamos orar e pregar. Só que também as viúvas precisam de comida. Então o que eles decidem? Bom, nós vamos fazer isso aqui e vamos levantar aqueles que vão servir viúvas. Um capítulo depois, quem é que está pregando? O cara que eles colocaram para servir viúva. Você já parou para pensar nisso? Mas peraí, esse sistema de vocês está meio estranho. Não era para vocês estarem pregando? De repente Estevão sai e vai pregar. E quando eu estava meditando sobre isso, eu comecei a meditar sobre fidelidade. Porque olha só, que curiosa a lista de qualidades de Atos 6 para ser diácono. Ou para servir as viúvas. Olha a lista de qualidades que o Senhor instruiu que alguém deveria ser para ocupar aquela função. É o seguinte, homens de bons testemunho, número 2, alguém que já está fazendo coisa boa, alguém que tem uma boa fama, bom testemunho. Número 2, cheios do Espírito Santo. Número 3, cheios de sabedoria. A pergunta que eu faço é, precisa ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria para servir viúva? Qual que é a resposta? Sim,
precisa. Porque tudo que nós fazemos nessa terra, nós fazemos de todo o coração para o nosso Deus e não para os homens. E se for servir uma mesa, e se for limpar um chão, e se for limpar um banheiro, nós faremos de todo o coração para o nosso Deus. E nós precisamos de sabedoria, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de bom testemunho para fazer o que for que seja que o Senhor está nos enviando para fazer pelas nações. Então, esses homens passam nesse teste, estão servindo a viúva, e olha que coisa linda, porque Deus então, pela obra que está crescendo, precisa de mais gente no ministério da palavra e da oração. Aonde que Deus procura? Deus vai procurar de novo naqueles que não estão fazendo nada? Não, Deus acha aqueles que já estão ocupados servindo a obra, porque existe um princípio de fidelidade que você precisa entender. Aquele que está desocupado não é aquele que vai ser prioritário na escolha de Deus. A escolha de Deus vai vir com aqueles que disseram sim na última temporada. Sabe, eu falo com muitos jovens hoje na igreja, e eles falam para mim: pastor, eu fui chamado para as nações. Pastor, eu fui chamado para ser um pregador, um evangelista. Eu não tenho chamado para participar do apoio da igreja. Eu não tenho chamado para arrumar cadeiras. Não, eu não tenho chamado para o ministério de crianças. Eu sou chamado mesmo para o louvor. Deixa eu falar uma coisa, você é chamado mesmo para adorar o Senhor Jesus, aonde você estiver, com o que você tiver, através dos dons que Ele colocou na sua vida. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Sirva o pastor de vocês, sirva essa casa dizendo o que precisa de fazer que não tem ninguém fazendo. Eu estou aqui para fazer. John Wesley diria que quando servimos, nosso coração é tratado. Essa história que as pessoas estão falando por aí, não, essa pessoa agora ela ficou famosa, ela não pode ir para a igreja. Como é que é? Eu estou em família aqui, tá? Isso aqui é família, isso aqui é parte da pregação em família. Como é que é? Ninguém é CEO de nada limpando o banheiro não, tá? Ninguém é importante demais para poder arrumar cadeira no culto. A igreja, ela nos traz no mesmo patamar de servos de Cristo. Com o microfone na mão, sem o microfone na mão, arrumando cadeira ou lá no banheiro, nós estamos aqui para servir Jesus. E deixa eu te falar um detalhe importante, não é só domingo não, porque amanhã, porque terça, porque quarta de manhã, quando você está lá no seu serviço fazendo planilha, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não está falando, cadê o bom planilheiro? Deus está procurando, cadê aquele de bom testemunho? Cadê aquele cheio do Espírito Santo? Cadê aquele com sabedoria? Porque esses são aquele que eu quero para fazer a minha missão nessa terra. Então Filipe vem na rebarba dos diáconos que servem viúvas e são posicionados para pregar o evangelho. Estevão então, quando é apedrejado, Filipe é o próximo da fila e ele diz: bom, se Estevão agora é uma história de um testemunho do mártir, eu vou. E ele então chega a Samaria, e ele começa através do poder do Espírito Santo, que ele estava fazendo algo para as viúvas nesse poder do Espírito, e agora ele está operando sinais, curas e maravilhas no mesmo poder do Espírito. E o Senhor está usando ele para trazer alegria, onde antes havia lamento pela morte de Estevão. Então, a perseguição instiga a missão, a fidelidade te posiciona para a missão, porque a fidelidade hoje te coloca na rota da bênção de Deus de amanhã. Anota isso, a fidelidade hoje te coloca na rota da bênção de Deus. Amanhã a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão procurando pela terra, por aqueles que tremem diante da palavra dele. Irmãos, será que ele vai achar nessa casa aqueles que tremem diante da palavra dele? Porque quando ele dizer vai, você vai. E número 3, o lugar deserto testa sua convicção na missão. Dá uma olhada no versículo 26 do capítulo 8 que a gente acabou de ler, Atos 8, versículo 26. Agora que vai ficar bom. Você está comigo, irmãos? Agora que vai ficar bom. Eu amo a Bíblia, cara. Mais alguém aqui ama a Bíblia? Eu amo a Bíblia. Olha o versículo 26. Filipe, presta atenção comigo, Filipe é enviado, Filipe estava servindo, Filipe então agora está pregando, Filipe está no hype do ministério dele, Filipe está bem, Filipe está pregando, ele é aquele evangelista, ele está esperando, Deus me dá a minha próxima missão. Olha a missão que Filipe ouve. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Peraí, Deus, você não entendeu, Filipe é o evangelista.
Filipe é que nem aquele jovem que está atrás da multidão do estádio para pregar. Filipe é aquele que está falando, não, grupo pequeno é muito pouca gente, eu quero mesmo a multidão. Cadê, Senhor Deus? Me envia para as multidões da terra. E de repente, Deus dá uma ordem para ele. Filipe, vai para uma estrada deserta. Espera aí, mas o que o evangelista vai fazer numa estrada deserta? Deserta quer dizer que não tem gente. Ele vai evangelizar quem? Planta? Nem planta tem no deserto. Vai evangelizar areia. Então eu fiquei tão confuso quando eu vi isso aqui, que eu fui pesquisar. O que é o significado de estrada deserta na Bíblia? E daí eu achei que no original, estrada deserta, na verdade é a palavra ereimos. Fala comigo, ereimos. E ereimos tem 2 significados na Bíblia. Eu vou começar pelo primeiro. E quando eu chegar no segundo, o Espírito Santo vai te pegar. Você está pronto para isso? O primeiro significado é que ereimos fala sobre lugares que são desertos ou solitários. Olha só Hebreus 11 no versículo 8. Abre comigo Hebreus capítulo 11, versículo 8. Porque Filipe não foi o primeiro a andar obedecendo para uma estrada deserta. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deixa eu falar uma coisa, é fácil obedecer quando o caminho está cheio de gente, difícil é obedecer quando só tem você naquela estrada. É fácil quando é a direção que todos os seus amigos vão. É difícil quando ninguém mais está indo e ainda assim Deus está te mandando. É fácil quando você tem vários amigos crentes indo. Difícil é quando você é o único crente naquele escritório. O único crente naquele set de gravação. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Lugar deserto, lugar ereimos, é um lugar que é mais fácil você ouvir a voz do único que ecoa no deserto. Porque quando você está com muita gente, é fácil confundir a voz de Deus com a voz do homem. É fácil você ir até Eli e achar que Eli é a voz de Deus, quando tem um Eli na sala, quando você está sozinho e Deus fala, é só Deus que pode falar. Sabe quando Pedro pisa na água? Talvez muitos de vocês admiram a fé de Pedro por ele ter achado que a água ia endurecer. Eu, como lutei muito tempo com temor de homens na minha vida, eu admiro mesmo a fé de Pedro para fazer, mesmo quando os outros 11 escolheram ficar no barco. Os outros 11 provavelmente falaram, ô Pedro, você está doido, cara? Você está doido, é água, irmão. Ele é Jesus. Você está achando que você é quem, Pedro? O convite a um lugar deserto é um convite que testa a convicção na voz daquele que está te chamando. Eu amo a diferença entre 2 palavras que nós usamos muito no mercado de trabalho. Carreira e vocação. Eu desejo seguir a vocação de Deus na minha vida. Você sabia que carreira vem da palavra francesa carrère? E essa palavra francesa quer dizer guia ou um mapa. Você está tipo um GPS, isso é carreira. A palavra em contrapartida, vocação, vem do latim da palavra voco. E tem a ver com a voz daquele que chama. Eu oro por uma geração que ao invés de seguir uma carreira e uma trilha já aberta, vai ouvir a voz daquele que um dia disse que as minhas ovelhas seguirão a minha voz e jamais seguirão outras vozes, porque não reconhecem outras vozes. Então, ao invés de fugirmos de lugares desérticos, que tal a gente entender que lugares desertos são aqueles que nos levam a ouvir mais claramente a voz daquele que nos chamou? Agora, essa não é a melhor parte do significado, porque quando eu comecei a estudar, então, ereimos, eu me deparei com algo. Ereimos, a palavra ereimos no original, ela não é só usada para lugares desertos, ela também é usada para pessoas. E um lugar deserto, um lugar ereimos, é aquele que é inabitado. Uma pessoa ereimos, ela é desertada por outros. Ela é desprovida de ajuda ou proteção de outros, especialmente amigos, familiares ou
conhecidos. E se eu te falar? E se eu te falar que Filipe precisou ir para um lugar eremos para poder encontrar uma pessoa eremos que precisava do Jesus que nunca habitou dentro dela? E se eu te falar que ele precisou ir para a estrada deserta, porque era na estrada deserta que alguém estava vindo deserto dentro dele, clamando por uma água que ele nunca bebeu, clamando por uma revelação que ele nunca teve, e Filipe precisou colocar-se no lugar de encontro, na rota de colisão com alguém deserto que passava por um lugar deserto. Eu fui estudar e eu vi o trajeto que esses dois fizeram até se encontrarem. Filipe sai de Samaria para Jerusalém para obedecer o convite de Deus. 150 quilômetros aproximadamente. Eu me lembro agora, lá em Israel, a gente fazia esses trajetos de ônibus e eu me peguei pensando, olhando na janela uma hora e pensando, rapaz, Cafarnaum para Jerusalém, mas demora esse ônibus, hein? E daí o Espírito Santo falou, você já pensou Jesus que tinha que andar? Você está reclamando no ônibus, irmão, com gasolina e ar-condicionado. Imagina Jesus que andava tudo isso aqui. Agora, se isso parece uma distância longa, sabe qual que é a distância entre Etiópia e Jerusalém? 2.600 quilômetros. Só para você ter uma ideia. Goiânia para São Paulo, no trajeto direto, no avião, não estou falando na rodovia, no avião, são 750 quilômetros. A gente está falando que daria para fazer 3 vezes São Paulo, Goiânia, mais do que 3 vezes na verdade, no avião. Esse era o trecho que o etíope percorreu para poder ir até Jerusalém. E sabe, às vezes a gente está tão consumido com 150 quilômetros ser muito longe para a gente está tão consumido, Deus, não faz sentido eu ir para uma estrada deserta, o meu chamado, a multidão, eu não vou para esse lugar que não tem mais ninguém, a gente não entende se tem alguém percorrendo 2.600 quilômetros a pé, ou numa carruagem, procurando pela verdade que você conhece. Será que a gente consegue ir fora da nossa zona de conforto, ir para um lugar deserto, porque a gente sabe tem alguém que precisa de Jesus nos lugares desertos que a gente está evitando entrar? E se a gente entende que existe perseguição, se a gente entende que fidelidade nos posiciona, se a gente entende que é o lugar deserto que vai testar convicção na missão, eu termino dizendo que é o favor que acelera a missão. Dá uma olhada com o versículo 29 de Atos 8. O Espírito Santo disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então, ele está na estrada deserta. Ninguém está passando, de repente passa uma carruagem. E Filipe fala, é minha chance. Sai correndo para o lado da carruagem. Eu imagino essa animação dele. Eu imagino esse frio na barriga. Meu Deus, então acho que foi por esse cara que Jesus me mandou aqui. Essa é a minha missão. Versículo 30, então Filipe correu para a carruagem. Correu, fala comigo, correu. Filipe não andou. Filipe não se arrastou. Filipe não hesitou. Filipe correu em direção à missão, irmãos. Filipe correu em direção à carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e ele perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir-se e sentar do seu lado. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o capítulo de Isaías que esse homem lia é o capítulo 53 do livro de Isaías, capítulo esse que é tão messiânico, tão extravagantemente conta sobre a vida de Cristo, que por centenas de anos tentaram dizer que seria um capítulo que foi inserido no livro de Isaías para tentar falar de Jesus posteriormente. Foi somente quando o manuscrito do Mar Morto foi encontrado que eles puderam dizer, não, sempre esteve no livro de Isaías, apontando para aquele que viria. Esse é o capítulo que esse homem lê na hora que Filipe vem do lado da carruagem. Fala comigo, favor de Deus. Fala comigo, kairós de Deus. Meu irmão, você pode trabalhar por décadas. O kairós do Senhor faz aquilo que seria feito em décadas ser acelerado em um dia na sua vida. De repente, ele podia chegar em qualquer hora.
De repente ele podia fazer qualquer coisa que fosse. Ele chega na hora que esse homem está lendo sobre Jesus, no capítulo mais messiânico do profeta Isaías. Agora Filipe não senta do lado do etíope e diz: eu acho que é isso aqui. Olha, veja bem, me falaram. Filipe começa a explicar a escritura a partir de Isaías e contar tudo aquilo que está escrito. Fala comigo, apologética. O mundo precisa de apologetas. A geração que está vindo precisa de pessoas que não vão falar eu acho. Pessoas que vão falar na hora da missão, na hora do favor. O favor e o timing de Deus expõe o quanto de Bíblia você se preparou para ter na hora que a porta abre. Porque na hora que a porta abre, irmão, não vai adiantar você catar o ChatGPT e falar: aonde está Isaías 53 na Bíblia? A hora que a porta abre, irmão, a hora que aquele governante fala qual que é a palavra de Deus para essa nação, é bom que você esteja meditando por décadas. É bom que você esteja se alimentando da palavra de Deus todos os dias, porque na hora que a oportunidade chegar, o quanto de Bíblia você colocar para dentro vai ser a Bíblia que vai sair. Da mesma forma que Pedro em Atos 2 não prega o que ele acha. Pedro em Atos 2 não prega aquilo que parecia maneiro para o mundo. Pedro prega a Bíblia. Pedro diz: o que está acontecendo não são homens bêbados, mas aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. E começa a abrir salmos. E na verdade ele não abre, ele fala porque ele sabia de cor. Sabe, eu oro por uma geração que vai sim ser instigada à ousadia pela perseguição, que vai ser fiel. Eu oro por uma geração que vai entender que existe um kairós de Deus, mas eu oro por uma geração que vai se preparar dia após dia, colocando Bíblia para dentro, porque na hora que a porta abrir, a Bíblia vai sair de dentro de nós, de dentro de nós. Agora, o mais incrível dessa história não está escrito nessa passagem. O mais incrível desse encontro está naquilo que não está escrito em Atos, mas sim em Deuteronômio. Oh, meu Deus do céu, Senhor Jesus. Porque Deuteronômio, no capítulo 23, dizia que um homem como aquele que estava na carruagem, rico, carregando tesouros da rainha, carregando tudo que parecia bonito por fora, mas dentro possuía uma condição: ele era um eunuco. E segundo Deuteronômio, no capítulo 23, um eunuco não poderia entrar no templo. Isso quer dizer que esse homem dirige 2.600 quilômetros desejando entrar no templo que ele nunca poderia entrar. A menos que aquele templo que ele chegou e viu na porta de novo à distância tivesse sofrido um abalo sísmico há alguns dias atrás. A menos que um evento tivesse feito que o véu que estava lá dentro, o véu que ele não poderia saber como é que estava, porque ele estava do lado de fora da muralha. Ele era aquele que era excluído. Ele é aquele que ele não podia entrar. Eu imagino ele voltando dessa jornada pensando: mais uma vez eu tentei, mais uma vez eu fui. E ele olhava nas escrituras e pensava: Deus, será que um dia eu vou poder te encontrar? Porque mesmo dirigindo 2.600 quilômetros, eu dou de cara com o muro e eu não consigo entrar. Mal sabia ele que aquilo que era descrito em Isaías 53 é que o filho do homem, aquele que tinha sido colocado num tosqueador, não era o profeta Isaías, não era um outro que há de vir, era aquele que já havia vindo, era aquele que já havia morrido pelos nossos pecados, era aquele que já tinha sido colocado no madeiro, sofrido pelos meus pecados, chicoteado e sangrado, colocado uma coroa de espinhos e feito com que o véu se rasgasse. Jesus Cristo de Nazaré tinha vindo, mas aquele homem não sabia ainda. E você sabia que enquanto a gente está aqui, 3,2 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram o nome daquele que Isaías 53 profetizou. 3,2 bilhões de pessoas no mundo não sabem que o véu foi rasgado.
Porque a palavra de Deus diz: o véu foi rasgado, aquele que era um templo físico se transforma num templo ambulante. Ele anda por aqui e de repente a presença do Senhor que habitava dentro dele, o Espírito Santo que habitava dentro dele, habita dentro de mim e de você. Mas hoje ainda existem pessoas que, por mais que o véu tenha sido rasgado dentro do templo, o véu não foi removido dos olhos. E eles estão dizendo: como é que eu posso ser se não tem quem me explique? Como é que eu posso saber se não tem quem sente do meu lado, na carruagem, na estrada deserta, para dizer: é Jesus Cristo, aquele que transformou a minha vida, aquele que mudou tudo que eu tenho, aquele que está nas Escrituras, aquele que, se não fosse Ele, a minha estrada levaria para a balada, a minha estrada levaria para uma família destruída, a minha estrada levaria para drogas. Mas Jesus entrou nessa estrada e de repente ela mudou de direção, e de repente eu posso dizer: não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E os eunucos do mundo, aqueles que estão distantes de Jesus, eles clamam: aonde estão aqueles que vão explicar? Como eu poderei ouvir que se não tem quem pregue? Emaús, um dia dessa cidade, vozes surgiram para impactar a nação. Um dia dessa cidade, vozes surgiram que explicaram as Escrituras para uma geração. E eu pergunto: será que o Senhor vai fazer de novo? Porque existe uma nação que precisa de Jesus. Existem nações que estão olhando para o Brasil e dizendo: nós precisamos daquilo que vocês carregam. Quem são aqueles que sentarão na carruagem? Quem são aqueles que andarão nos lugares desertos? Quem serão aqueles que serão usados por Deus para explicar as Escrituras, trazer viva a palavra dEle? Feche os seus olhos comigo onde você está. Espírito Santo de Deus, meu melhor amigo, intensifica a sua presença aqui. O Senhor já está aqui. Nós podemos sentir o Senhor em toda a ponta do nosso corpo, na nossa pele, até os nossos ossos te sentem. Alguns de vocês, enquanto eu falo, estão tendo como calafrios no seu corpo. Alguns de vocês estão tendo arrepios. Alguns de vocês estão tendo lágrimas que estão escorrendo dos seus olhos. O Espírito Santo hoje está marcando essa igreja com um comissionamento santo. Vocês serão cheios do Espírito Santo na Emmaus Conference, e desse lugar sairão evangelistas. Desse lugar sairão vozes proféticas para essa nação. Desse lugar sairão músicos e adoradores que tocarão as nações com um ritmo e uma melodia nova que vai soar os céus dessa terra. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Eu vejo o Senhor colocando como granadas do amor dEle dentro de vocês. Está prestes a explodir. Está prestes a explodir. Oh Senhor Deus, eis aqui uma igreja. Eis aqui uma geração. Eis aqui uma cidade. Eis aqui um estado que está dizendo: usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, mais intensifica aquilo que o Senhor está fazendo nesse salão. Se você está sentindo toque manifesto e físico do Senhor no seu corpo, talvez sejam lágrimas, talvez a sua mão esteja queimando, talvez você está sentindo como calafrios no seu corpo, talvez você está sentindo sua perna tremendo diante do poder de Deus. Se você está sentindo o toque do Senhor no seu corpo, eu quero te pedir para que você se coloque de pé. À medida que o Espírito Santo for tocando você, só se coloca de pé e começa a clamar por mais. Foca no Senhor. Foca no Senhor. O Senhor está te tocando. Mais Espírito Santo. Mais.
Alguns de vocês estão recebendo comissionamentos para a próxima temporada. Alguns de vocês estão recebendo direcionamento do próximo passo. Eu vejo o Senhor confirmando para uma menina, para uma mulher aqui. Eu vejo alguém que tem alguma coisa a ver com cabeleireiro. Eu vejo você com cabeleireiro num lugar, num salão. Eu não sei se é um projeto que o Senhor está te dando ou um lugar de onde o Senhor está te tirando, mas eu vejo uma mulher aqui que você está tendo comissionamento da nova temporada, uma ideia, um download celestial, mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Fall fresh on us, Lord. Venha sobre nós, Senhor Deus. À medida que o Senhor for te tocando, só se coloca de pé e clama por mais. Toma uma postura na fé, pela fé. Existem presentes que o Senhor está depositando aqui. Existe alguém aqui, eu vou ser bem ousado, mas eu estou falando isso porque eu sinto no meu espírito. Existe alguém aqui que o Senhor está colocando uma cidade no seu coração. Existe alguém aqui que você vai participar da expansão do reino dos céus através da Emaús. Existe alguém aqui que você está recebendo esse encargo agora. E você vai falar com o pastor Vinícius. O Senhor está te comissionando. Você vai ser usado pelo Senhor na expansão territorial da Emaús. Mais, Senhor. Mais, Senhor Deus. Mais, Senhor Deus. Eu vejo alguém aqui que o Senhor está te dando o projeto de uma escola. Sorria lababaia, santaria labaixo, cotoria labaia, sorria lababaia, sucantara labaixo. Eu vejo alguém aqui que o Senhor está te dando a ousadia de entrar no campo da sua universidade, no campus da sua universidade e orar por cura. Você vai ver essa semana uma cura extravagante acontecendo na sua universidade. E isso vai destravar um ajuntamento na sua faculdade. Dá o passo de fé. Dá o passo de fé nessa semana. O Senhor Deus está colocando um comissionamento, amor pelo perdido. Alguns de vocês pararam e desistiram de orar pelos seus familiares que estão longe de Jesus. Hoje o Senhor está colocando um desespero santo, uma oração intercessória dentro de você. Você não vai desistir até ver a promessa do Senhor se cumprir na sua família e na sua casa. Levanta sua mão bem alto e quero orar essa última oração sobre você. Senhor Deus, o teu coração, ele é movido em direção ao perdido. O Senhor nos ensina na tua palavra, Senhor Deus, o que é que o Senhor quer. E o Senhor não quer que nenhum desses se percam. E Senhor Deus, eu oro agora para aquilo que dói no seu coração, doer no nosso. Se você sente de fazer essa oração, faz essa oração, Senhor, que aquilo que dói no seu coração, doa no meu. Essa é uma oração perigosa. Essa é uma oração perigosa. Só ora isso se você realmente quer sentir esse toque do Senhor. Essa não é uma oração fácil, mas é um encargo por almas. O Senhor está colocando um encargo por almas. Nós iremos, Senhor Deus, nos lugares mais difíceis e desérticos para achar as pessoas mais distantes e desérticas que precisam também do teu toque. Coloca agora, Senhor Deus, o teu encargo nos nossos corações, no nome de Jesus. No nome de Jesus.